Você integra a espiritualidade no cuidado da pessoa que você cuida? E como é que você integra essa espiritualidade? Será que é a partir da sua própria? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast do Instituto de Espiritualidade e Saúde. Neste episódio, abordaremos o tema sobre espiritualidade e cuidados paliativos, a experiência de um psicólogo clínico na equipe multidisciplinar. Na verdade, esse podcast é a parte 2 de um outro podcast que nós gravamos outro dia e que, ao final daquele podcast, daquela conversa com o Rony, nós começamos a abordar a questão da experiência ou da espiritualidade do próprio profissional e como é que isso pode afetar o modo como esse profissional lida ou integra a espiritualidade nos cuidados da pessoa enferma. Então eu convidei de novo o psicólogo Rony Kurashiki Oliveira, que é psicólogo em duas equipes multidisciplinares em cuidados paliativos, no Valência e também no Hospital Erasto Gärtner, para nós darmos continuidade àquela conversa daquele outro podcast. Para quem não ouviu, eu sugiro não perca aquele podcast sobre espiritualidade e cuidados paliativos, a experiência de um psicólogo clínico na equipe multidisciplinar. E agora, nesse podcast, vamos conversar especificamente sobre a espiritualidade do profissional e como é que isso pode afetar o modo como essa profissional integra essa dimensão no cuidado da pessoa enferma. Podemos começar por aí já de uma vez, né, Rony? Sim, na verdade, então, agradecer o convite de novo, professora, para conversar um pouquinho sobre esses assuntos que para mim são muito importantes e que me pegam, assim, né, no dia a dia da prática em cuidados paliativos, porque nós temos teorias, nós temos a escrita, e eu acho que vou começar por aí falando que me incomodo muito com aquela frase de que a prática é uma coisa, a teoria é outra. Eu acho que não. Eu acho que se isso está acontecendo, ou eu preciso rever a minha prática, ou eu preciso ir atrás de outra teoria para me embasar, né? Mas não é um ipsis literis, não, a letra escrita não traduz o encontro com o outro. Nós falamos muito isso na outra conversa, sobre esse encontro que é inédito e que eu preciso me permitir conhecer, né? A outra pessoa. Então eu não vou conseguir aplicar a letra escrita tal como ela tá ali, né, literalmente. E nós terminamos a outra conversa, então, falando um pouquinho sobre essa questão do movimento do próprio profissional. Porque quando a gente fala em cuidado espiritual, e eu falei isso e vou reforçar aqui novamente, que pedir para que o paciente ou a família caminhe por pedras que eu não estou disposto a pisar, isso é algo muito, talvez, injusto, porque eu estou pedindo para ele ir num lugar que não é fácil, que é rever valores, rever significados ou prioridades, e que vai demandar um trabalho, um desgaste. E se eu digo para ele, faça isso, mas quando é a minha própria vida eu não estou disposto a fazer, eu acho que daí fica algo discrepante, algo que não fica alinhado. Né? Então, quando eu falo sobre o profissional cuidar da espiritualidade do paciente e da família, talvez o primeiro passo seja esse movimento de olhar para dentro, para ele mesmo. Quais são os seus valores? O que te motiva? Por que você levanta todos os dias e faz o que você faz? Quando você tem um pouco mais de clareza com relação à tua própria conexão com o mundo que te rodeia, né? Você vai ter pelo menos menos sensibilidade quando esse assunto surgir com o paciente. Mas nós estávamos falando sobre isso também, o quanto não é uma imposição, o quanto não é a forma com que eu me conecto que eu vou passar para o paciente. Então a gente estava iniciando essa reflexão assim, né, professora, de que a minha conexão ela é minha, mas que a do outro é do outro e nem sempre vão ser iguais, né? Isso, muito pelo contrário, na maior parte das vezes será diferente, porque a minha conexão é com o meu espaço interior. Então, eu vou nesse encontro com essa pessoa, eu vou com a minha subjetividade, mas ela não é por ali que eu vou cuidar com os meus valores, com as minhas crenças. Outro dia, ouvindo uma
psicóloga, ela disse assim, também um médico disse a mesma coisa, não só a psicóloga. Ah, mas eu integro a espiritualidade no cuidado de meus pacientes a partir da minha própria espiritualidade, a partir da minha própria experiência. E o que nós estamos trazendo aqui quando conversamos sobre a integração da espiritualidade é que, primeiro, não é a partir da sua própria. Entretanto, depende muito da sua própria espiritualidade, mas não da sua experiência que você vai passar para o outro, mas como você cuida do seu próprio espaço interior, a ponto de você poder, nesse encontro com o outro, estar ali tão presente que esse outro vai emergir e podemos, nesse encontro, ter uma conexão espiritual mesmo, né? De cuidado, de perceber as necessidades do outro e caminhar com aquela pessoa, e que também não é cuidar daquela pessoa, né? Como se fosse um cuidado para, o cuidado de, mas um cuidado com aquela pessoa, né? Então, essa questão que você trouxe sobre a espiritualidade do próprio profissional e realizar a integração, não a partir das suas próprias crenças, mas cuidando também das suas próprias, isso é fundamental. E você, então, como é que você cuida da sua espiritualidade, Rony? Você poderia, Posso, partilhar com a gente um pouquinho sobre isso? posso sim, até só resgatando isso que a professora coloca, que são formas diferentes. Se a gente diz que a espiritualidade ela tem uma raiz muito profunda na biografia de cada um, e se ninguém passou pelas mesmas histórias, como esperar que eu, que tive uma história X e tenho hoje as minhas explicações para o que eu vivo, como que eu vou colocar isso numa história que é totalmente diferente, que foi construída em outro ambiente, em outro lugar, assim, né? Então tem aquela frase que talvez é uma frase muito batida aí nos campos da humanização, né, que nós precisamos humanizar os cuidados, então a gente tem que cuidar do outro como você gostaria de ser cuidado. É uma frase que eu, particularmente, eu tenho uma abominação por ela, assim, porque se eu cuido do outro como eu gostaria de ser cuidado, a referência sou eu. Então, Aham, se eu acho importante, eu vou valorizar. Se eu não acho importante, eu não vou olhar para isso. E aí pronto, aí não tem espaço para que o outro venha. É só eu, né? Eu escuto o outro para ver se eu valorizo. Aí se eu valorizo, eu vou dar espaço. Senão, eu vou acabar não permitindo. E eu entendo que, e aí trazendo sobre o cuidado espiritual de cada um, que é muito pessoal, eu entendo que essas respostas para essas questões existenciais de sentido de da onde eu vim, porque eu estou aqui, para onde eu vou, né? Que são as questões aí que tem muitas outras, mas são as que mais são faladas, talvez hoje na nossa sociedade, assim, que são mais fácil acesso. Essas perguntas e as respostas para elas, elas podem vir de N situações, né? De N formas, assim. Então eu entendo que vão ter pessoas que vão achar essas respostas na terapia, numa psicoterapia e vão certo. trabalhar a espiritualidade na psicoterapia. Mas vai ter gente que vai acessar esse significado, esse sentido, vendo um pôr do sol, entrando em contato com a natureza, numa cachoeira, ou meditando, ou fazendo yoga, ou dentro de uma igreja. Eu acho que os caminhos para acessar esses significados, ou essa profundidade da nossa existência, esses são vários caminhos, né? Não tem um jeito de se fazer isso, e nenhum jeito é melhor do que o outro, né? O principal que eu acho que os profissionais de saúde, quando eu digo não peça para o paciente fazer algo que você não faria, é mais ou menos isso. Será que você, enquanto profissional, até pensando na tua saúde mental, na manutenção de trabalhar com pessoas ou com o sofrimento do outro, que não é fácil, será que você tem se cuidado, você tem feito esse movimento? Uma válvula de escape, um caminho para que você consiga acessar os teus conteúdos aí, né? E aí eu não julgo. Tem gente que vai para qualquer caminho, né? Tem gente que vai para, como eu falei, tem gente que vai numa igreja ou frequenta um culto, ou uma missa, ou um ritual religioso e não vê sentido naquilo, e não é acessado. E fala, tá, eu estou em mais um evento, mas aí tá lá caminhando, fazendo uma trilha e olha um pôr do sol e fala: Nossa, nós somos pequenos diante dessa grandiosidade do universo. E aí pronto, bateu lá dentro, né? Conectou alguma coisa com esse sentido da grandiosidade, de que nós não somos, a nossa existência não termina no nosso próprio umbigo ou ao nosso redor, mas que existe algo maior aí que nos conecta de alguma forma, seja
energia, seja Deus, seja a natureza, seja qual for a tua explicação, né? Hoje, esse é um assunto que eu falo sempre com muito cuidado, porque eu respondo pelo lugar da psicologia. Eu escolhi estar nesse lugar da psicologia. Eu tenho CRP ativo e respondo ao ao conselho de ética da psicologia, ao nosso manual de ética da psicologia, né? E lá está escrito que o psicólogo ele não deve impor crenças religiosas aos seus pacientes. Então, eu vou falar um pouquinho como eu cuido da minha espiritualidade, mas eu gostaria de fazer essa ressalva, professora, de que isso é como eu cuido. E que eu não levo isso para dentro do meu atendimento, porque, como a gente falou, a referência não sou eu. Quando eu estou atendendo o outro, a referência é o outro. Às vezes, eu tenho a minha crença, mas eu passo horas conversando com o paciente sobre uma crença que eu nunca tinha nem ouvido falar. Porque é importante, o foco é ele, a experiência dele, né? Hoje, para mim, quando eu penso no que me mantém, né, fazendo o que eu faço, e eu trabalho em cuidados paliativos, se eu ganhasse R$ 1 para cada vez que eu ouvir essa pergunta, para como que você consegue trabalhar com gente que tem uma doença grave, com gente que está morrendo, realmente são conteúdos pesados emocionalmente. E a gente é ser humano, a gente se apega a alguns pacientes, a gente sofre quando perde eles, né? Às vezes já aconteceu de eu acompanhar familiar de um amigo muito próximo e a gente se pega, e isso ecoa lá dentro da gente, não tem jeito. E você vai para casa pensando, né? Quando isso acontece de vez em quando, é muito ok. O problema talvez é quando acontece tão frequentemente que isso te adoeça, aí é um sinal amarelo para que você se cuide, mas a gente se pega, né? E eu encontro força para continuar fazendo o que eu faço, ou vejo sentido, em alguns aspectos. Primeiro, sim, a religião, que é um dos caminhos, né? Eu tenho as minhas crenças, eu tenho uma vivência religiosa dentro, dentro dessa vertente evangélica, assim, e que para mim faz muito sentido. Que eu busco fazer o que eu faço, não só na profissão, quanto no campo pessoal, né? Segundo, assim, os propósitos que eu busco, os objetivos que eu busco, eu encontro sentido nessa explicação por via da religião, mas por meio da família também, para mim é algo muito importante, né? Eu, por exemplo, hoje, eu me dedico muito ao meu trabalho, aos estudos, tem várias coisas que eu faço, mas eu não abro mão de ter um tempo de qualidade com a minha família, sabe? Com a minha esposa, com a minha filha, porque para mim isso é muito importante. Porque quando eu passo um dia, às vezes tem dias corridos, né? E a gente não é rígido, tem dias que eu não vejo minha filha, às vezes. Tem vezes que eu saio 6:30 da manhã para ir para o hospital e meu último compromisso é 10 horas da noite. E aí eu não vi ela o dia inteiro. Mas aquilo parece que me esvazia de uma energia, assim. Parece que de certa forma, faltou algo no meu dia que o sentido não fechou, que a conta não bateu. E aí no dia seguinte, quando eu vejo, aquilo recarrega de alguma forma. Minha esposa, minha filha, né? Minha família como um todo, assim. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estar em contato com a minha família. Isso me recarrega. Eu vou falar para um paciente meu ou para o filho dele, eles chegaram lá no atendimento e eles dizem: Nossa, nós somos brigados, a gente não conversa. Eu vou dizer: Não, você precisa tratar seu pai bem, você precisa. Não vou falar, porque para mim faz sentido. Eu não sei a história de vida dele, eu não sei o que fez eles chegarem no ponto em que eles estão, eu não vou impor isso para eles. Ou o paciente que fala para mim: Eu sou ateu. Não, você precisa ir para a igreja, toma aqui um cartãozinho da minha igreja. Não faz sentido às vezes, né? Então eu vou respeitar sempre muito do outro, mas eu faço esse movimento de cuidar da minha espiritualidade, da minha energia, e eu chamo isso, né, uma energia que me move, que me coloca em movimento todos os dias, porque quando isso falta, ou quando eu negligencio essas outras áreas, o meu rendimento profissional, pessoal, em todas as áreas caem, assim, porque eu entendo que está tudo muito interligado, sabe? Não Super sei se, concordo. se fez sentido, professora, mas Claro, super concordo contigo, Rony. Eu acredito nisso também. E se você vai trabalhar com essas questões com outra pessoa, como é que você não vai olhar para o seu próprio espaço interior, mas olhando para o seu espaço interior como seu, que tem a ver com a sua biografia? Você vai cuidar dela para que você esteja mais pronto para oferecer, né? E você sim, vai oferecer-se ao outro, você vai oferecer-se nesse encontro com o outro não as suas crenças ou os seus valores para que o outro possa se movimentar a partir dali,
você vai se oferecer, quando eu digo isso, eu estou dizendo, vai oferecer o seu espaço de escuta, o seu espaço para que aquela pessoa seja o que ela puder ser naquele encontro. Não E o conteúdo, mas o lugar de cuidado, né, isso, professora? exatamente, o lugar de cuidado. E aí me faz lembrar de pessoas que eu conheço também, que tiveram uma experiência que eu considerei negativa com um profissional de saúde, que foi o profissional de saúde prescrever religião. Então, quando nós falamos sobre a importância de que as profissionais cuidem da sua espiritualidade e busquem integrar essa dimensão invisível que é tão básica, tão essencial nesse cuidado e nessa forma de enfrentamento também dessas situações difíceis, como é importante que não se prescreva religião. Isso, e você trouxe é, no outro podcast que nós conversamos sobre a questão do código de ética do conselho, no caso aqui o nosso conselho é o Conselho Regional de Psicologia. No caso dos outros profissionais de saúde, também tem os seus respectivos conselhos e os seus manuais de ética. Então, é muito importante que profissionais de cuidado não prescrevam religião. Então, quando falamos em integração da espiritualidade, cuidar da sua própria, nunca é feita a partir da sua mesma e nunca se pode se prescrever religião ou religiosidade. Eu estou Professora, sentindo que você está querendo falar alguma coisa, é, pode eu dizer. queria pegar esse gancho do conselho, né, ou da formação, e agora saindo um pouquinho da multi, entrando mais na psicologia e correndo o risco de me expor aqui um pouquinho, mas, mas eu gostaria de compartilhar essa experiência pessoal. Eu sou um psicólogo, né, formado e, como eu falei, com CRP ativo. E conheço muitos psicólogos, obviamente, também tenho muitos colegas psicólogos, né? Eu E também às sou vezes, psicóloga e também tenho CRP ativo. professora, quando as pessoas, até assim, e digo isso com muito respeito, com muita tranquilidade, sem expor os meus colegas, mas às vezes eu sinto dos próprios psicólogos assim: peraí, mas você é psicólogo e você tem uma religião? Como assim? Como que você é um psicólogo cristão? E aí eu sempre tento marcar isso: eu não sou um psicólogo cristão, eu sou um E, psicólogo e eu sou cristão. E essas áreas, apesar da espiritualidade ser um todo, eu não sou dividido em partes, mas uma coisa não precisa invadir a outra. Então, acho que quando a professora fala dessa questão de não prescrever uma religião ou uma crença, é daí. Ela funciona para mim, né? Mas às vezes eu sinto, e dentro da psicologia, às vezes a gente tem essa resistência. Parece que para a gente ser um bom profissional, a gente não pode então ter crenças pessoais, a gente não pode acreditar em algo. É aquela ideia da humanização ou do cuidado em que você é neutro ou que você não tenha esse lado ser humano. Parece que a gente precisa ser um robô para poder cuidar bem do outro sem impor. Não precisa. e Você como se tem. fosse, e como se fosse possível a neutralidade. A neutralidade é impossível. Mas como fazer então para que isso não contamine essa relação de cuidado? Essa é uma E, pergunta importante também. exato. E assim, para mim, se eu puder resumir isso, é o que eu sempre falo: precisa ter um filtro nesse contato com o outro. Quando eu tenho a minha existência, que eu vou conviver com outra existência, eu preciso ter um filtro ali no meio. Preciso ter uma barreira, que esse filtro ele é permeável, então a gente não consegue ser neutro. Mas eu preciso filtrar o que eu estou violentando a existência do outro. E esse filtro para mim se chama respeito. Respeito à sacralidade, ao sagrado da história da outra pessoa, né? Eu valorizo muito isso, assim. E eu sou psicólogo hoje porque eu gosto de ouvir história de outras pessoas, eu gosto de ouvir de onde ela veio, qual o sentido que ela dá, porque eu respeito muito essa narrativa que ela constrói. Eu acho que isso tem uma sacralidade ou sagrado no sentido da palavra, de que tem que ser muito respeitado, que não pode ser violentado, que não pode ser quebrado. Eu não posso chegar na casa dela, né? Não faria isso. Vamos pensar na prática. Eu não vou chegar na casa de uma pessoa que eu acabei de conhecer, ver a sala dela e falar: não, mas esse sofá aqui tá muito ruim, vamos trocar pro lado esquerdo, pega esse quadro, coloca na outra parede. Eu vou sair de lá, a pessoa nunca mais vai deixar eu voltar, porque ela vai dizer: que é isso? Que falta de respeito é essa? É a minha casa, como que você chega mudando tudo? E quando é a história da pessoa, às vezes a gente pode se permitir a fazer isso. Eu chego agora, cheguei com o bonde andando,
eu olho a história de vida e falo, não, você tem que se aproximar da tua mãe, você tem que fazer isso, você tem que acreditar naquilo. Ela vai olhar para você e falar assim, que é isso? Que falta de respeito. Por que você não respeita a minha história, a minha organização, né? Se eu não faço isso na casa dela, eu não vou fazer isso na história de vida dela também, né? Então, Uhum. acho que é um pouquinho disso, assim, essa separação, como não misturar um filtro. O filtro acho que é o respeito à sacralidade da história do outro. Como que a gente faz isso? Como que a gente instala esse filtro? Onde a gente compra esse filtro, Uhum. né? É, pois é, essa é uma outra pergunta muito boa. Como é que você vai instalar esse filtro aí entre você e a pessoa que está à sua frente? Que lojinha é essa que tem aí? Passa o endereço para a gente poder comprar esse Isso. filtro, né? Não tem, não tem. Uhum. Como que a gente instala esse filtro? Na minha opinião, é fazendo o que a gente começou falando aqui. É fazer esse trabalho interno. É fazer, assim, esse trabalho de se conhecer. Porque conhecendo a sua história, os seus valores, você vai saber o que é teu. E sabendo o que é teu, quando chegar algo do outro, você vai dizer, opa, eu não sei o que que é, mas não é meu, não me cabe nem impor e não preciso também absorver. Isso te protege e protege a história do outro. Acho que esse movimento ali que a gente falou do começo do trabalho pessoal, do movimento de interioridade do profissional, isso auxilia para que ele fale, opa, eu vou instalar esse filtro aqui, ó, porque até aqui é meu. Daqui em diante é do outro, eu não vou me misturar, nem levando para casa o que é dele e nem colocando o que é meu para ele, impondo para ele. É, isso é uma prática do estar aqui e agora, com você, não é? Sim. Uhum. E isso também eu percebo que estar aqui e agora, com você, ouvindo sua história, ouvindo suas necessidades, para eu ver como eu posso aqui contigo caminhar junto, aqui de alguma forma te ajudar, e a gente chama isso de cuidado compassivo, e o cuidado compassivo tem esse elemento de estar aqui, isso é Perfeito. básico, estar aqui e agora com o outro, e isso também nos protege, quando você disse assim, de levar para casa alguma coisa, né, que é do outro, isso nos protege daquilo que muitas vezes afeta profissionais da saúde, que é o que se chama de fadiga da compaixão ou fadiga de empatia. A fadiga de compaixão, fadiga de empatia, por que que ela, ou burnout, o que que acontece? Também tem esse aspecto de não estar completamente aqui e agora, com esse outro, sabendo desse filtro, tendo consciência desse filtro que você coloca, né? Uma, Daquilo uma, que é meu e daquilo que é do outro. Pode falar. uma comparação aí de um, né, de um ditado que tem fora do Brasil, que não sei se tem uma tradução tão boa aqui para o Brasil, assim, não achei ainda uma tradução tão boa, mas que eles falam sobre essa questão de se colocar no sapato do outro e caminhar um bom tanto, uns metros no sapato do outro, para daí saber o que ele está sentindo, né? Isso seria essa conexão, essa empatia, não sei qual seria o melhor nome aí para dar, mas caminhar no sapato do outro para ver aonde está doendo, aonde aperta o calo, qual pedra ele está pisando, né? E aí eu penso isso, que talvez esse cuidado compassivo, esse aqui e agora, é muito assim, eu vou lá, eu vou cuidar e eu vou vestir esse sapato dele junto e a gente vai tentar ver aonde ele está caminhando, onde que aperta o calo. Mas no final do dia eu não vou levar esse sapato embora porque não é meu, é dele, eu vou deixar. E quando a gente leva, a gente adoece. E aí tentando cuidar e fazendo a melhor das intenções, daqui a pouco eu estou inapto para cuidar, eu tenho que me afastar porque eu tive essa fadiga, ou tive esse burnout, ou enfim, de alguma forma isso me tomou, isso me transbordou a ponto de me deixar inacessível para esse cuidado, né? Uhum. Ah, eu vou fazer também um gancho aqui, porque isso me fez lembrar a diferenciação entre empatia e compaixão que Uhum, Thupten Jinpa traz. E eu gosto muito dessa diferenciação. Ele diz assim que a empatia é ser sensível ao outro. Então, é muito difícil você se colocar no lugar do outro, que é essa ideia corrente de empatia, né? Você colocou ali sobre a questão de calçar o sapato do outro para ver onde aperta, onde dói. uhum, Ou seja, é a sensibilidade que você vai colocar ali ao calçar o sapato do outro, você está falando da sensibilidade uhum, pelo outro. Então, empatia é isso, ser sensível ao outro. E empatia pode ser essa sensibilidade ao outro, tanto no sofrimento quanto na alegria.
Às vezes é muito difícil ser empático com o outro quando o outro está feliz, bem, alegre, porque pode dar uma certa dor de cotovelo, né? Ah, eu que queria estar naquele lugar. Ah, pode ser um ciúmes ou uma inveja, porque eu queria estar naquele lugar e eu não estou. Então, tem dificuldade de se alegrar com o outro. Então, falta empatia ali numa situação de alegria. Mas parece mais simples ter uma empatia pelo outro quando esse outro sofre. Mas essa sensibilidade ao outro quando esse outro sofre, ela, se você fica só na empatia, você vai se penalizar, ou você vai pensar assim, puxa, que pena, que triste isso, mas a compaixão, ela dá um passo mais. Então, enquanto a empatia, ela é sensível ao sofrimento do outro, a compaixão, Perfeito. ela vai fazer algo para aliviar o sofrimento. É isso que o Thupten Jinpa fala. E quando ele diz para aliviar o sofrimento, ele não está dizendo assim para solver o sofrimento, para solver o problema. Ele diz você fazer alguma coisa para aliviar, né? Uhum. Então, você vai fazer aquilo que é possível, aquilo que está ao seu alcance para ajudar. Você não é o dono daquele problema, daquele sofrimento, e se você pega para ti, é como se você estivesse dizendo: olha, você não é capaz de solver isso, mas eu sou, eu estou numa posição melhor que a tua e eu posso solver. Mas isso não é verdade. Ninguém pode solver pelo outro, né? Então, a compaixão, que é fazer algo para aliviar o sofrimento, então isso me traz tranquilidade, me permite estar protegida, protegido, de carregar esse sofrimento para casa ou de ficar muito pesado, aquilo que você disse antes, né? Que estar em cuidados paliativos, que enfrenta tanta dor, enfrenta a morte de pessoas, isso pode trazer muito sofrimento. Mas se você olha para isso também com compaixão, esse processo todo, e compaixão não só pelo outro, mas para ti Uhum. também. Aí entra a questão da autocompaixão, né, Rony? Eu penso que isso também é muito importante. Tem uma autora, Kristen Neff, que fala sobre a autocompaixão, e ela diz assim que cerca de 80% das pessoas têm capacidade de ter compaixão, uma atitude de compaixão em relação ao outro, e não Uhum. tem capacidade ou tem dificuldade de ter autocompaixão. Então, autocompaixão é outro aspecto bastante importante aí a ser desenvolvido como uma competência, eu diria, dentro daquilo que é requerido, ou daquilo que se espera, que se deseja para um bom trabalho em cuidados paliativos, você não acha? Uhum. Com certeza, né, professora? Assim, e eu acho que isso quebra algumas lógicas aí que a gente está muito acostumado, alguns paradigmas que a gente está acostumado. Eu trabalho no hospital, né? Hoje eu estou no hospice, né? Mas eu trabalhei alguns anos dentro do hospital Erasto mesmo, fiz a residência lá, e às vezes a gente atendia em outras áreas que não só de cuidados paliativos, e eu atendia em ambulatórios da cirúrgica, né? Em ambulatórios da oncoclínica, de quimioterapia, e principalmente no ambulatório da cirúrgica, em que o volume era muito grande assim de pacientes por causa do SUS, tinha muitos pacientes para serem atendidos, né? O volume é grande, a equipe era reduzida, então tinha um certo sacrifício aí. Então a gente sabe que só o contexto já gerava um certo sacrifício, né? Mas o movimento que eu vi dos profissionais que estavam lá, tanto dos residentes quanto da própria equipe de staff, assim, contratada, era quase que uma valorização do sacrifício nesse sentido de dizer, hoje foi muito corrido, eu não parei para ir no banheiro, eu não tomei um gole d'água. Não, alguém dizia isso, eu não parei para ir no banheiro, o outro, não, eu nem tomei um gole d'água. Nossa, eu nem tive tempo de comer hoje, eu nem almocei, eu tô 5 da tarde, eu nem comi hoje. O que acontece? O que está sendo dito nessa história toda, né? Isso me chamou a atenção porque o que eu pensei foi é uma valorização do tipo, eu preciso acabar com a minha saúde para cuidar da saúde do outro? É isso? É disso que se trata, né? Quando ele me diz assim, quando alguém me diz, eu não tomei nenhum copo d'água, eu fico preocupado porque daqui a pouco você vai ter um problema e depois amanhã você não vai estar aqui. Então a Como é que autocompaixão eu vai, vejo como é que vai conseguir cuidar do outro se você não estará aqui para cuidar desse perfeito. outro, porque você
propiciou o cuidado para ti mesmo, né? É uma armadilha, porque não se Uhum. cuidando, daqui a pouco você não vai conseguir cuidar. Não se cuidando em prol de cuidar do outro, daqui a pouco você não vai mais cuidar dele também. Então não é perder tempo, tomar uma água, ir no banheiro e se cuidar. É cuidar de você mesmo, é saber que você também importa nesse processo. Você também é um dos atores dessa cena. E que sem você, também esse encontro não vai acontecer. Então, se você também importa, então é aí que eu acho que entra o autocuidado, a autocompaixão, esse olhar para você mesmo também. Você não precisa acabar com a tua saúde para cuidar da saúde do outro, né? Uhum. Isso é um Muito bem ponto bem colocado. importante. Se É. eu pudesse só também trazer um relato aí para complementar essa Ah, discussão, ótimo. que Pode trazer. tá bem interessante assim e vai puxando, né? A gente fala uma coisa e vai puxando outra, né, professora? Sim. Mas a professora colocou lá atrás também sobre essa questão de prescrever, de pegar os teus valores e levar adiante, né? Ou desse cuidado com o outro a partir da minha própria experiência. E aí nós estamos no tempo de Covid, então eu queria trazer só um relato, assim, sem expor, claro, ninguém, mas eu tenho um colega que ele passou por uma experiência muito difícil com relação ao Covid, de ter adoecido, de ter ficado, inclusive, na UTI, né? E falo isso, assim, claro, sem expor no sentido de falar o nome, mas a experiência em si, ele já conversei com ele, assim, é muito tranquilo da gente falar, ele não tem problema que se fale sobre o acontecido em si, por isso que eu tô falando, né? Porque já consultei ele também. Mas que ele passou por isso. Ele passou pelo Covid, ele passou por uma internação na UTI, por um quadro muito grave, ele passou por uma experiência muito próxima da finitude, e ele trabalha em cuidados paliativos. Depois que ele retornou, em várias conversas que nós tivemos, em uma delas ele disse: Nossa, parece que agora que eu passei por isso, né? Agora eu sei então cuidar desse paciente, ou a partir de agora eu vou saber o que, que ele passou, ou nossa, o que, que eu falava antes dessa história toda? E aí na conversa com ele a gente foi jogando algumas ideias aí sobre em cima dessa reflexão e depois no final das contas o que a gente chegou à conclusão é ter passado por essa experiência pode ser transformador, pode trazer muitas mudanças, muitas ressignificações e que bom se acontecer, mas é um processo dele. A gente chegou à conclusão que passar por uma experiência dessa não torna mais apto para cuidar do outro, não invalida inclusive tudo que ele falou antes daquilo. Porque senão, pela mesma lógica, eu deveria pedir demissão, né? Eu não deveria ter, eu não posso mais estar ali, porque eu nunca passei por isso. Ou então, eu, psicólogo homem, eu não posso atender uma grávida, porque eu nunca passei pela gravidez. E aí a gente vai pensando nisso, assim, como não é o referencial do profissional que está em jogo, você não precisa ter passado pela mesma coisa. Até porque, até porque, se você ficar focado nisso, de que então eu vou pegar o que eu passei para ajudar o outro, aí eu não vou deixar ele que ele fale. E aí nós abordamos no outro podcast também sobre a questão de aprender com o outro, de se deixar fazer esse cuidado no encontro. E aí, se eu já tenho tudo pronto em mim, eu não abro espaço para isso, né? Então, só trazendo esse relato, assim, que eu acho que é importante, dessa lógica de que não é porque eu não passei pelo mesmo, não é porque o meu pai não teve câncer, não é porque, sei lá, não é porque minha família nunca perdeu alguém por câncer, que eu estou menos apto para estar na área da oncologia. O cuidado é do outro, né? Aquela frase, cuidar do outro como você gostaria de ser cuidado? Não, cuidar do outro como o outro gostaria de ser cuidado. Essa é a referência, né? Muito bem colocado. Gostei muito do relato. Faz a gente pensar em várias questões fundamentais que não podemos perder de vista, Uhum. não é, Rony? Isso que você diz sobre o passar por uma experiência similar à daquela pessoa que está na nossa frente, não significa que você saiba mais do que uma outra pessoa que não passou por aquela experiência, né? Eu gostei muito disso que você trouxe. De forma Então, nenhuma tirando todo o significado da experiência para a própria pessoa, que pode ser sim, transformador, né? Mas é que isso não vai se sobrepor no atendimento necessariamente, assim, né? sim, exatamente isso, para não invalidar aquilo que eu já trouxe, aquilo que eu já contribuí, mas vai enriquecer, sem dúvida nenhuma. Vai enriquecer, mas não podemos esquecer que é a partir daquele outro que está à minha frente, né? Essa outra pessoa é a referência para Exatamente. eu escutar as necessidades que essa pessoa está trazendo, né? Então, aqui para ir encerrando essa nossa conversa, que foi muito boa, e como eu tinha dito já no outro podcast, que aquela ia ser a primeira de uma série, né? Então, agora estamos finalizando essa segunda.
Então, deixamos algumas perguntas para as pessoas que estão nos ouvindo, elas poderem levar e refletir. E se forem profissionais da saúde, elas poderem pensar: você integra a espiritualidade no cuidado da pessoa que você cuida? E como é que você integra essa espiritualidade? Será que é a partir da sua própria? E uma última questão que foi a que deu início ou que motivou essa nossa conversa hoje é como é que você cuida da sua própria espiritualidade, né? Então que essas perguntas possam reverberar aí no seu fazer, na sua reflexão sobre a sua prática de cuidado e para aquelas pessoas que não são da área do cuidado em saúde, mas que pensem a partir da sua própria, como é que você está vendo a sua própria espiritualidade? Como é que você está integrando a sua espiritualidade na sua vida diária? O que é que faz você levantar de manhã e o que dá sentido para você que faz você levantar de manhã, ir para o trabalho ou fazer o que você faz, né? Então são questões aí para a gente pensar é, na sua própria espiritualidade ou na nossa própria espiritualidade, porque isso nos traz maior saúde, né? Quando nós pensamos na espiritualidade nessa profundidade, certamente nós vamos ter mais saúde porque nós vamos estar mais conectados é, com a essência da nossa vida, né? Do nosso ser, que é o nosso espírito. Então, agradecemos a você novamente, Rony, por essa conversa maravilhosa e agradecemos também as pessoas que nos ouvem e que elas possam ter sido beneficiadas por esse encontro, porque certamente eu fui e agradeço então a você por isso. Perfeito. Tomara, tomara, professora, que a gente consiga, de alguma forma, auxiliar ou potencializar aí, né, as reflexões. Acho que sempre esse é o intuito. Levar as pessoas a refletirem sobre o que fazem, por que fazem, porque de dois, um. Ou a gente, então, vai chegar à conclusão que nós precisamos mudar talvez algo na nossa vida, para a gente não se continuar se violentando, ou só vai reforçar e dizer, não, eu sei por que eu estou passando por isso, eu sei por que eu estou construindo esse caminho. Então, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar aqui um pouquinho. Fico aí à disposição, né, das pessoas que nos ouvem. Se quiserem acompanhar, eu já fiz isso no outro podcast, vou fazer aqui novamente um convite para que você acompanhe as publicações, aquilo que eu tenho feito de trabalho mesmo. Às vezes eu coloco alguma publicação do nosso trabalho lá, dos projetos que a gente desenvolve nos cuidados paliativos, na área da psicologia, ou às vezes conteúdos, conceitos, enfim, de alguma forma te ajudar, eu acho que vai ser muito bacana. Então fica aqui o convite para você seguir lá no Instagram, @curachiquepsicologia, e caminhar junto comigo também, ajudar a construir esse percurso. E agradeço muito, professora, a oportunidade aí, viu? E muito feliz, muito honrado de participar desse momento também. Obrigada, Rony. Até uma próxima.